Saudações especiais a si, caro telespectador e internauta. Começa agora a primeira edição do ano do Moscast, o podcast do jornal de Mozambique Times. Os deputados da Assembleia da República tomaram posse esta segunda-feira em Maputo para a 10ª legislatura, que vai durar 5 anos. Estiveram presentes os deputados da Frelimo com 171 assentos e do Podemos com 43. Os partidos Renamo e o MDM gazetaram a cerimônia solene de tomada de posse em reivindicação aos resultados das eleições gerais. Num contexto de desafios políticos e sociais, o Parlamento assume um papel central. Conosco teríamos 2 convidados, um deles dispensa apresentações, Fernando Lima, que é jornalista do Zitamar e analista. O outro convidado, infelizmente, por conta das restrições na mobilidade, não conseguiu estar aqui conosco e desde já, Fernando Lima, muito obrigada, bem-vindo. Feliz ano para si. Vou fazer-lhe já a primeira pergunta. E mesmo antes de discutirmos a questão desta legislatura, como é que avaliou o boicote da Renamo e do MDM à cerimônia de tomada de posse dos deputados? Boa tarde para vocês, bom ano para vocês, e especialmente sucessos no vosso novo projeto editorial. São sempre bem-vindos. Bons projetos editoriais, espero que vocês tenham essa qualidade, porque se tiverem qualidade podem se ingrar no mercado, se não tiverem, o mercado também se encarrega de vos pôr à margem. Indo para a vossa questão, cada partido tem a sua estratégia e toma as suas decisões. O Sr. Forquilha costuma enfatizar o facto de ter aceito ir ao Parlamento, porque é uma decisão soberana. Então, também é uma decisão soberana a Renamo e o MDM não terem ido. De qualquer forma, é preciso saber que o MDM e a Renamo não foram ao Parlamento porque eles tinham sérias expectativas que seria assinado um acordo de plataforma política de toda a oposição com o próprio partido Frelimo antes da tomada de posse do presidente declarado pelo Conselho Constitucional, o Sr. Daniel Chapo. E, portanto, como isso não se verificou, e como isso não se verificou até o dia 13, eles decidiram boicotar esta tomada de posse como o seu protesto político perante esta situação. Eu continuo a acreditar que essa plataforma, mais tarde ou mais cedo, vai ser assinada, vai ser acordada com o apoio de Daniel Chapo, não sei se na qualidade de Presidente da República ou de Secretário-Geral do Partido Frelimo. Também espero que essa mesma plataforma seja subscrita pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, e isso abre finalmente caminho para que possamos olhar o futuro próximo de Moçambique com alguma esperança, porque esta intranquilidade não serve o país e não serve os moçambicanos. E pode-se falar de algum impacto político ou mesmo simbólico desta ação destes 2 partidos em gazetar a sessão inaugural? Não tenho a mínima dúvida de que teve um grande impacto político, basta ver, e as câmaras, nem sequer é preciso comentários, as câmaras incidindo sobre os lugares vazios no Parlamento deixam uma mensagem muito óbvia. Mas, se o Podemos tivesse também boicotado esta cerimónia, teríamos uma situação ainda com muito mais impacto político, porque seria uma cerimónia com apenas um único partido, o partido que está envolvido na fraude eleitoral, e também isto significa que, de algum modo e simbolicamente, estamos a voltar atrás aos tempos do Partido Único, aos tempos da Assembleia Popular, que era a Assembleia do Partido Único e que se reunia exatamente na mesma sala. Portanto, significa que o impacto político do boicote não teve a mesma abrangência e o mesmo impacto, dado que o Podemos decidiu
estar na cerimónia de juramento dos novos deputados. E na sessão inaugural foi eleita a Presidente da Assembleia da República, a Margarida Talapa. Sobre esta eleição também poderíamos falar ao longo da nossa conversa, mas eu gostava que comentasse se realmente o fato de termos dois partidos ausentes num dia em que era eleito o Presidente ou a Presidente da Assembleia tem alguma influência em termos de legitimidade? Será que a ausência destes dois partidos na eleição de Margarida Talapa retira a legitimidade da sua eleição? Não retira a legitimidade no sentido que o Partido Frelimo tem uma maioria absoluta e qualificada. Portanto, mesmo que todos os partidos votassem contra a senhora Margarida Talapa, ela seria mesmo eleita com os votos do seu partido. Aliás, como veio a acontecer, ela teve toda a votação dos deputados da Frelimo. Agora, simbolicamente, o facto de ela não ter sido eleita na presença de deputados de dois partidos que compõem o arco parlamentar tem essa importância simbólica, e o facto deles não terem estado presentes, isso também significa que podem invocar politicamente que não legitimaram a eleição da nova Presidente do Parlamento. Mas a partir do momento que eles têm 30 dias, pelo que fui acompanhando, para se apresentar ao Parlamento, a partir do momento que eles vão se apresentar e assumem as suas posições, qual é a mensagem que estarão a transmitir para os moçambicanos por conta desta crise política que se instalou após as eleições? Eu penso que o calculismo, talvez a palavra é muito feia, que presida a esta tomada de posição é de que em 30 dias, como se costuma dizer, muita água vai passar por debaixo da ponte. Logo, é possível que esta plataforma de entendimento político seja alcançada no prazo de 30 dias, e isso dá também legitimidade àqueles que boicotaram a tomada de posse como forma de pressão e, portanto, terem a capacidade de reivindicar que estamos sim de volta ao Parlamento depois de termos conseguido um dos nossos objetivos fundamentais, que era fazer com que houvesse um entendimento entre todos os partidos com assento parlamentar sobre o futuro de Moçambique e sobre as reformas que são necessárias para enfrentar os desafios do país. Perspectiva alguma mudança naquilo que é a estrutura parlamentar atual que foi declarada pelo Conselho Constitucional? Estamos a falar da Frelimo, que tem 171 assentos, o Podemos 43, a Renamo 28, o MDM 8. Com estes acordos que ainda estão a ser discutidos, pode haver alguma mudança a nível do Parlamento? Não, para já não muda nada, muito simplesmente porque a Frelimo tem uma maioria absoluta qualificada. Significa que, mesmo em alguns votos, em algumas votações que é necessária uma maioria qualificada, a Frelimo está muito confortável porque tem os 2/3 dos votos. A única maioria que a Frelimo não tem é, no espaço dos próximos 5 anos, fazer uma revisão extraordinária da Constituição, uma vez que essa revisão aconteceu o ano passado e só pode acontecer daqui a 5 anos, a não ser que uma maioria de 3/4 dos deputados concorde nessas mudanças. Por isso mesmo é que no acordo que está a ser discutido há um pacote de revisão constitucional. Quem é que deve acordar nesse pacote de revisão constitucional? Todos os partidos que estão representados na Assembleia e, portanto, sim, aí faz sentido porque também a oposição estará de acordo com essas mudanças, e isso significa que a Frelimo terá os 3/4 dos votos da Assembleia para mudar a Constituição. Agora,
tal como está a situação, não muda nada, porque pode continuar a imperar aquilo que ao longo dos anos foi conhecida como a ditadura do voto, ou seja, o partido maioritário vota e consegue a aprovação de todos os seus projetos ou consegue barrar todas as outras iniciativas legislativas e não só, propostas regimentais, nomeadamente audição de instituições, audições de pessoas, determinação de inquéritos, de constituição de comissões parlamentares de inquéritos, portanto, toda uma série de procedimentos que estão no regimento da Assembleia e que têm que ter sempre a concordância do partido maioritário. Agora, se cria um novo clima na Assembleia, e estou a falar de clima, não estou a falar de votos contados, sim, aí a Assembleia pode mudar. Isto significa que, eventualmente, transferimos para a Assembleia da República uma parte da contestação popular que todos sentimos e que é responsável pela situação que estamos a viver. No momento que estamos a gravar este programa, por exemplo, foi aqui dito que um dos convidados não pôde estar presente. Isto significa que as nossas vidas têm sido muito condicionadas, o país está condicionado por estes protestos. Logo, o Parlamento não é imune aos protestos e às pressões. Logo, também se criam condições, ou estão criadas condições, para que os deputados, mesmo que sejam os deputados da maioria, tenham sensibilidade para fazer alterações e tenham, sobretudo, sensibilidade para terem outro tipo de procedimentos que até agora nunca aconteceram e sempre triunfou aquilo que é o voto maioritário no Parlamento. E por falar em voto maioritário, estaria aqui a dizer que não se perspectiva algum equilíbrio naquilo que é o poder no Parlamento, tendo em conta que a Frelimo continua a maioria. Sim, não, por essa via não, mas, historicamente, no passado recente, tivemos situações, inclusivamente, em que a bancada da Frelimo, ameaçou rebelar-se contra aquilo que se chama a disciplina do voto, exatamente porque extraparlamentarmente o presidente do partido Frelimo conseguiu acordos numa primeira fase sobretudo com Afonso Dhlakama em relação à descentralização, em relação a uma série de mudanças que tinham que ter a ratificação parlamentar e em algum momento ensaiou-se uma rebelião parlamentar porque não estavam de acordo com esses entendimentos entre Afonso Dhlakama. Mas isso o que é que significa? Significa que a vontade política dos dois principais sujeitos partidários, vamos a dizer assim, do país, se entenderam e, portanto, tiveram, o Parlamento, digamos, teve que acolher essa vontade política a bem de quê? A bem da paz no país. Infelizmente, a descentralização deu em nada e a descentralização, em última análise, é um nado morto, porque não há nenhuma descentralização e mesmo esta questão dos secretários de Estado é uma aberração política e, por outro lado, é um gasto adicional aos cofres do Estado, porque se criou uma administração paralela nas províncias. Porquê? Porque a Frelimo queria salvaguardar-se que, no caso de haver um governador que fosse da oposição, eles continuavam a controlar esse território por via do secretário de Estado. Bem, a tomada de posse acontece em meio a protestos que já causaram 300 mortos. Esta segunda-feira foram mais 6 e, totalizando, somam 300 mortos. O candidato presidencial, Venâncio Mondlane, é da opinião que o Podemos, que o partido que o suportou nas eleições, não devia ter tomado posse em protestos aos resultados que considera fraudulentos. E o Podemos é o partido que, juntamente com Venâncio Mondlane, lideraram estas ações de protestos desde 21 de outubro
outubro. Em entrevista à DW África, o presidente do Podemos, Albino Forquilha, afirmou que os resultados foram validados e, por isso, se conformou com a ordem constitucional. Como olha para este cenário, tendo em conta que os simpatizantes do Podemos e do Venâncio Mondlane estão neste momento nas ruas a manifestar-se contra os resultados eleitorais e o presidente do Podemos, incluindo os deputados, aceitaram os resultados e foram à Assembleia da República para tomar posse. E mais, o próprio presidente do Podemos assumiu que, em caso de ser convidado para a investidura do presidente da República, Daniel Chapo, irá mesmo estando na contestação dos resultados presidenciais também. Bem, em primeiro lugar, as questões formais. Claro que o presidente do Podemos pode tomar essas decisões, nada obsta. O Podemos, enquanto partido, pode tomar essas posições. Agora, politicamente, o Podemos e o presidente do Podemos têm que equacionar qual é o preço que vai pagar por essas decisões, nomeadamente se o partido continuará a ter a mesma pujança política, se o seu eleitorado, vamos dizer, o seu eleitorado emocional vai continuar a apoiar o Podemos e se daqui a 5 anos o Podemos terá a mesma pujança eleitoral, porque se estas questões não forem sanadas, corrigidas, se o entendimento e o relacionamento entre o Podemos e Venâncio Mondlane não voltar à sua forma inicial, claro que o Podemos será o maior prejudicado por esta cisão nos apoios e nos acordos que foram estabelecidos entre Venâncio Mondlane e o Podemos, e claro que a parte mais forte neste acordo e nesta confluência de interesses políticos é Venâncio Mondlane e não o partido Podemos. Portanto, o partido Podemos tem que equacionar seriamente se, para além da tomada de posse, algo mais virá a acontecer nas divergências entre Venâncio Mondlane e o Podemos. Mas, de qualquer forma, eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo Venâncio Mondlane vai avançar para a criação do seu próprio partido. Mas como é que fica a imagem do partido Podemos? Acha que é uma situação que pode beliscar mais ainda a relação entre Venâncio Mondlane e o partido Podemos? Por exemplo, a presença de Albino Forquilha na investidura de Daniel Chapo? É uma boa questão e também tenho uma resposta muito pessoal. Acho que nesta altura do campeonato já não danifica muito, no sentido de que vem na sequência da tomada de posse. Mas, por exemplo, se num futuro próximo o Podemos voltar a votar ao lado do partido Frelimo, definitivamente o partido Podemos abriu o seu próprio caixão político e passará à irrelevância, porque deixará de ser oposição para passar a ser um apêndice, uma muleta do partido dominante em Moçambique, que é a Frelimo. Antes nós tínhamos a Renamo como a segunda maior força política no país e também na Assembleia da República. E hoje, na Assembleia da República, entra o Podemos como a segunda maior força política. Em termos de presença, o Podemos está a estrear, poderá exercer alguma influência naquilo que são os debates e aprovação de instrumentos importantes para o país, sobretudo no âmbito desta discussão sobre o processo eleitoral. Já é quase que certo que há uma necessidade de uma revisão de alguns instrumentos, por exemplo, sobre a gestão dos processos eleitorais. Bem, em primeiro lugar, o Podemos, neste momento, é o líder da oposição. E, portanto, só o facto de ser o líder da oposição, esta força partidária tem que assumir essas responsabilidades. Logo, terá claramente um papel muito importante em tudo que seja debate na Assembleia da República
o Podemos e os seus deputados, pese a sua inexperiência em matérias de debate político no Parlamento e outros procedimentos parlamentares, mas terá que sempre ter presente que eles são a oposição e são os líderes da oposição, são o partido mais forte em termos numéricos da oposição e, portanto, têm que estar muito cientes dessa sua responsabilidade enquanto oposição. Agora, eu estou convencido que as matérias de fundo, dada a atual conjuntura e dado que há um diálogo entre a oposição e o Partido Frelimo para tratarem dessas matérias de fundo fora do Parlamento, digamos que o Parlamento, tal como anteriormente eu falava dos acordos que foram estabelecidos extraparlamentarmente e depois ratificados pelo Parlamento, eventualmente um acordo extraparlamentar em que sejam signatários todos os partidos com assento no Parlamento, será sufragado pelo próprio Parlamento, e é assim que eu vejo matérias como a reforma eleitoral, a questão da descentralização, outras questões sobre os direitos da terra e outras questões que sejam abordadas nesta plataforma eleitoral e que tenham de ter necessariamente o sufrágio do Parlamento. Uhum. Estas eleições são muito contestadas dentro e fora do país. E o Podemos, por exemplo, apareceu inicialmente com dados que indicavam com uma maioria em termos de assentos parlamentares. E o Conselho Constitucional apresentou os resultados, validou os resultados, fazendo uma nova redistribuição dos assentos, contrariando aquilo que foi a apresentação da Comissão Nacional de Eleições. Esta redistribuição do Conselho Constitucional, em que os três partidos da oposição não conseguem suplantar a Frelimo, pode ser considerada propositada para que a Frelimo continue sendo a maioria parlamentar? Eu não diria que foi propositado, eu conheço essa argumentação, mas daria o benefício da dúvida ao Conselho Constitucional. Agora, aquilo que o Conselho Constitucional não consegue garantir, e isso não é uma questão controvérsia, é a incapacidade que o Conselho teve de requalificar toda a votação que se verificou no mês de outubro. Logo à partida, há quatro províncias que não foram requalificadas. Estou a falar de Manica, Sofala, Niassa e Cabo Delgado. Portanto, estas províncias não foram objeto de análise em termos de editais apresentados às comissões distritais de eleições, porque foram esses editais que determinaram esta alteração das votações e, portanto, os lugares no Parlamento. Em segundo, mas mais importante e mais relevante é o facto de uma parte dos editais já serem eles próprios editais fraudulentos, uma vez que na noite da votação e antes de serem entregues às comissões de cidade ou às comissões distritais, esses mesmos editais foram alterados pelos presidentes de mesa nas comissões distritais. Portanto, uma parte, e não sabemos quantificar qual é a percentagem de editais falsos com que o Conselho Constitucional se teve que confrontar, eram falsos à partida. Portanto, mesmo com toda a boa vontade, vamos-lhe assim dizer, que o Conselho Constitucional tenha tido na requalificação de votos, sem uma recontagem, sem uma auditoria forense aos próprios votos e às votações, nunca o Conselho Constitucional iria conseguir determinar quem votou em quem. E como todos sabemos, e isso já foi uma resolução
passada, se não me engano, em sede da própria Comissão Nacional de Eleições, no dia 17, vão ser eliminados os materiais de votação. Logo, as provas que até agora permanecem, teoricamente, as provas que permanecem nos kits eleitorais à guarda da CNE e do STAI vão ser eliminados, portanto, vão-se perder todas as evidências de quem votou em quem nesse dia 17 de janeiro, portanto, penso que já no fim desta semana. Sim. Eu vou voltar a insistir nesta questão, porque há quem diga que a Frelimo nem nos seus melhores momentos teve, por exemplo, um resultado de 70% a favor. E então, numa altura em que aparecem estes resultados, estaríamos num processo de eliminação ou desaparecimento da oposição, incluindo o próprio Podemos, que já disse que nos próximos anos corre o risco de se tornar uma força política irrelevante. Bem, penso que na prática é isso que a Frelimo quis conseguir. Nas eleições autárquicas do ano passado, retirou a possibilidade da oposição conquistar, por exemplo, 2 municípios fundamentais no país, Matola e Maputo. E quando, por exemplo, depois de muitas vozes importantes dentro da própria Frelimo se terem revoltado com as fraudes verificadas nas autárquicas, havia uma expectativa que haveria uma correção em relação à fraude eleitoral. Ora, ela não aconteceu. A própria fraude eleitoral aconteceu mesmo antes das votações, com a forma como foi feito o recenseamento eleitoral, quer para as eleições autárquicas, quer como a fase complementar, que era a fase de estender o recenseamento eleitoral para além dos círculos autárquicos aos distritos de todo o país. Portanto, houve um esforço concertado de falsear os resultados eleitorais globais, mas e o argumento vale o que vale. Todos sabemos da ciência política, do estudo comparado de processos eleitorais, que é normal haver erosão política, erosão de popularidade nos partidos que estão no poder ao fim de um mandato, ao fim de dois mandatos. Ora, Moçambique, na prática, em função dos resultados apresentados, contraria esta lógica e, portanto, numa situação difícil, por exemplo, decorrente da ausência de financiamentos, de apoios internacionais por causa das dívidas ocultas descobertas em 2016, mesmo assim, o partido, teoricamente, manteve uma grande popularidade mostrada nas votações que houve, nomeadamente a votação que estás a salientar de 70%. Portanto, aqui, claramente, há uma réplica dos modelos coreanos em termos de votações. Só faltavam mais 20% para chegarmos aos 90%, que é habitualmente o que acontece na Coreia do Norte. Fernando Lima, vamos agora olhar para a eleição de Margarida Talapa, que foi eleita esta segunda-feira como presidente da Assembleia da República. Margarida Talapa é subjamente conhecida, foi deputada da Frelimo e antiga ministra do Trabalho. Foi eleita com 169 votos pelo Parlamento. Há correntes que questionam a qualidade dos órgãos eleitorais, tendo em conta que passam por certos cargos e não trouxeram transformação. E, neste momento, como é que olha para o perfil da Margarida Talapa, depois de ter passado por estes cargos? Foi deputada e foi também ministra e agora é presidente da Assembleia da República. Olhando para os cargos anteriores, vai trazer alguma mudança, estando agora a assumir esta posição na Assembleia da República, lembrando que a presidente da Assembleia da República ou o presidente da Assembleia da República passa a ser o número 2
do Estado moçambicano? Bem, há duas versões sobre esta nomeação da senhora Margarida Talapa. Uma primeira versão é que isto foi uma maldade da atual Comissão Política do Partido Frelimo contra o presidente eleito pelo Conselho Constitucional, que vai, portanto, assumir as rédeas do país, em princípio, já esta quarta-feira. Porquê? Porque mesmo sendo todos do mesmo partido, a nossa história e a nossa prática política nos indica que a cada ciclo presidencial há mudanças de fundo em termos de políticas pessoais. Muitas vezes costuma-se inclusivamente dizer que parece que os candidatos, parece que os novos presidentes estão em oposição ao anterior presidente. E por isso mesmo este comentário de que Margarida Talapa, sendo uma maldade ao novo presidente, significa que ela está na presidência da Assembleia da República para bloquear tudo que sejam iniciativas legislativas do novo presidente. Há uma segunda versão que diz não, essa senhora, sendo uma veterana da política moçambicana, sendo uma pessoa que está na comissão política, ela pura e simplesmente foi estacionada no Parlamento, que é uma espécie de cemitério político para pessoas que deixam de ter cargos relevantes na esfera do Executivo. Em Moçambique, o órgão do sistema e de regime mais importante é o Executivo, ou seja, é o Governo. E todos os outros, digamos, poderes instituídos, nomeadamente o Judicial e o Legislativo, andam a reboque do Executivo. Se quisermos ainda uma versão e uma visão mais radical, andam todos a reboque do partido dominante, que dá corpo ao governo e, por sua vez, tem capacidade de influenciar o Parlamento, devido à maioria do partido dominante, e o próprio judicial é mais controverso, uma vez que a própria lei, a própria Constituição garante a independência do judiciário, mas nós, na prática, vemos que o judiciário continua a ser muito dependente dos poderes do dia. Corolário destas duas versões do que representa a Margarida Talapa. Eu penso que não vai ter qualquer papel de relevo. O papel de relevo vai ser atribuído ao Partido Frelimo. O Partido Frelimo, penso que vai atravessar convulsões importantes nos próximos meses. Está marcado um Comitê Central para o mês de fevereiro. A questão da continuação do atual presidente do partido, claramente, esteja ou não esteja em agenda, vai ser levantada, vai ser feita a proposta de Daniel Chapo assumir a presidência do partido, ou, como já defendeu o jurista Oscar Monteiro, e cumprindo-se aquilo que está na Constituição, Daniel Chapo, como presidente de todos os moçambicanos, não deve ser o presidente de um partido político. Portanto, abrem-se essas duas opções de Filipe Nyusi ser substituído na liderança do partido e, eventualmente, o próprio presidente Chapo não ser o novo presidente do Partido Frelimo, abrindo-se também uma terceira opção, que é ser eliminado o cargo de presidente e o cargo mais importante no Partido Frelimo ser encabeçado por um secretário-geral ou um secretário executivo do partido. E Daniel Chapo já é secretário-geral? Já, mas isso não significa que poderá continuar exatamente dentro de outra reforma que
que está a ser discutida no diálogo entre os partidos com assento parlamentar, que é uma clara separação entre partido e Estado, portanto, para que se opere claramente a despartidarização do Estado. E a despartidarização do Estado passa exatamente por um sinal muito claro que o presidente de todos os moçambicanos não é necessariamente o presidente do partido dominante. No seu discurso inaugural, Margarida Talapa fez menção às vítimas, prestou solidariedade às vítimas das manifestações e também desejou melhoras às vítimas que ainda encontram-se no leito hospitalar. Esta é uma das poucas vezes que o Partido Frelimo, que um membro do Partido Frelimo fala publicamente sobre as vítimas, manifesta solidariedade em relação às vítimas. A posição da Margarida Talapa, como presidente da Assembleia da República e membro do Partido Frelimo, publicamente pode trazer alguma mudança daquilo que é a visão dos moçambicanos em relação à postura da Frelimo? Digamos, minora, alivia a visão que se tem do Partido Frelimo como um partido autoritário e que passa ao lado, ou tenta passar ao lado de tudo que está a acontecer em Moçambique. Margarida Talapa, ou qualquer outra pessoa, por exemplo, o presidente Nyusi, por exemplo, podia ter reconhecido, e isso até agora não aconteceu, podia ter reconhecido que houve fraude eleitoral. E isso é outro ponto de contenção que existe no diálogo entre os partidos políticos fora do Parlamento. Portanto, o diálogo que eu venho aludindo. Tem que haver um posicionamento do que aconteceu durante as eleições e um posicionamento sobre a fraude. Portanto, o Partido Frelimo terá que se posicionar sobre a fraude eleitoral, porque até agora, formalmente, para o Partido Frelimo, conhecemos as posições dos membros da Frelimo individualmente que condenaram a fraude, mas não conhecemos a posição do Partido Frelimo em relação à fraude. Vejamos, temos uma situação bizarra, eu acho que é bizarra, que o Partido Frelimo foram-lhe retirados 24 assentos no Parlamento e nem sequer protestou contra esse desígnio do Conselho Constitucional, portanto aceitou, parecem muito conformados. Não é habitual um partido político conformar-se, mais nas eleições autárquicas, onde houve claramente manipulação de resultados eleitorais, o Círculo da Zambésia revoltou-se muito contra a alteração dos resultados em Alto Molóque e na cidade de Climane. Não, digamos que não é uma posição oficial do Partido Frelimo, mas houve protestos públicos dos membros e das estruturas do Partido Frelimo nos resultados não só de Alto Molóque e da Zambésia, porque eu referi genericamente a província da Zambésia, mas também em relação aos resultados de Vilanculos. Sabemos que houve protestos internos porque chegou a ser equacionada a alteração dos resultados eleitorais em Marraquém, enfim, muitas outras coisas que espero que um dia um historiador das eleições moçambicanas possa escrever sobre toda a controvérsia em relação às eleições de 2023. E por falar em historiador, Fernando Lima, nesta legislatura vemos deputados que constituíam certos grupos de analistas que se opunham à opinião pública ou à opinião popular, ou seja, eram alérgicos às opiniões contrárias de outros moçambicanos. E estão hoje como deputados na Assembleia da República representando o povo moçambicano. Há espaço para debates construtivos, tendo em conta esta postura destes analistas, ou
entramos mais uma vez para um parlamento de hosanas à figura do chefe do Estado e também aos presidentes dos seus partidos? É uma boa questão e uma questão controversa. Eu não deixaria de reconhecer os méritos intelectuais das pessoas a que estamos a referir, mas, dito isto, claramente não me parece, claro que a minha opinião também é a minha opinião, não me parece que estas pessoas chegaram ao Parlamento por causa dos seus méritos académicos, os seus méritos intelectuais. Claramente é uma recompensa por tudo que fizeram na defesa do Partido Frelimo e na defesa obstinada e a crítica do próprio Partido Frelimo. A gênese deste grupo de pessoas vem daquilo que foi qualificado como o G40, um grupo que foi criado no tempo do presidente Armando Guebuzo e que se manteve até hoje, não obstante a composição do grupo tenha sido substancialmente alterado. Portanto, não me parece que estas pessoas estejam no Parlamento por mérito, mas sobretudo por serviços prestados. Mas eles não são os únicos que estão no Parlamento por serviços prestados. Uhum. E será que os deputados que foram eleitos, não só, por exemplo, vindos deste grupo de analistas, mas todos eles, será que eles conhecem de facto a realidade do povo que os elegeu? Faço essa pergunta porque, por exemplo, a vice-presidente do Partido Podemos foi entrevistada e disse que esta é a primeira vez que assume uma posição igual e que está ali para aprender. A Assembleia da República, um deputado é um lugar mesmo para aprender ou é para mostrar seu interesse na defesa dos moçambicanos? Bem, aqui abriríamos espaço para um outro debate muito complicado e muito complexo, que é o papel dos deputados, o papel das bancadas partidárias e da contribuição que as bancadas e que os deputados têm a dar ao Parlamento e a essa percepção e postulado de princípios que é aqueles são os representantes do povo, estão lá porque nós temos um sistema baseado no princípio de democracia representativa, não é todo o povo que vai ao Parlamento, há um certo número de pessoas que vai ao Parlamento representando a população moçambicana. Dito isto, há claramente um déficit de qualidade no Parlamento. Eu já disse que muitos olham, mesmo dentro dos partidos políticos, nomeadamente do partido dominante, o Partido Frelimo, que a Assembleia da República é como se fosse um cemitério. Aqueles que já estão reformados da atividade no Executivo são levados para repousar no Parlamento. O nosso Parlamento não está em funções permanentemente, os salários é que são permanentes, mas as funções não são permanentes, portanto, digamos que é um trabalho de part-time, bem remunerado para as condições de Moçambique. Logo, embora nos debates sérios se chama a atenção dos partidos para darem mais qualidade às suas bancadas, exatamente por causa das matérias em análise, por causa das matérias em que o Parlamento é chamado a pronunciar-se, e os assessores de bancada não se substituem aos deputados, não são os assessores que falam nas plenárias nem nas comissões de trabalho. É de facto de lamentar que os partidos não tenham preocupações em que as suas bancadas tenham. Não podemos reivindicar a qualidade
a 100% e inclusivamente, é preciso questionar qual é a definição de qualidade. Por exemplo, se o Parlamento puder ter um deputado que vem do distrito, que traz as contribuições de um distrito para a Assembleia da República e que consegue refletir na Assembleia da República quais são os dramas porque vive a população, não é a universidade que deu esta qualidade ao deputado, é a riqueza da sua vivência do dia-a-dia que também enriquece o debate parlamentar e o conhecimento que o Parlamento passa a deter por força da realidade que é trazida a esta instituição, destas pessoas que representam pessoas de todo o país. Agora, temos o reverso da medalha. Temos pessoas que passam o tempo todo da legislatura a dormir. E isso não dá boa credibilidade ao nosso Parlamento e por isso mesmo é que todas as pessoas, quando começam um debate sobre o Parlamento, começam sobre os salários e sobre as mordomias dos deputados. Ora, isto não devia ser o caso. As pessoas deviam ter orgulho nos seus representantes porque eles trouxeram contributos importantes para a melhoria da vida do país, para a melhoria da vida dos cidadãos, mas não é essa, infelizmente, não é essa a percepção dos cidadãos, da população ordinária do nosso país. Uhum. E quais é que são as prioridades em termos de matérias a serem aprovadas? Quais é que são as prioridades para Moçambique atualmente? Já sabemos que as questões ligadas ao processo eleitoral e se calhar até podem resultar, a aprovação pode resultar destes acordos que têm estado aqui a mencionar entre os 4 partidos. Para além desta questão das matérias eleitorais, outras prioridades a serem discutidas nesta legislatura? Bem, eu acho que todas as questões da terra, da posse da terra, da utilização da terra, são muito importantes. Aliás, vimos que um dos movimentos dos atuais protestos, com oportunismo ou sem oportunismo, foi a reocupação de terras. Porquê a reocupação de terras? Porque há muita terra ociosa em Moçambique e que é alvo de negócios. Os negócios não são da população, embora haja também população que está envolvida nos negócios, líderes tradicionais. Não podemos dizer que os líderes tradicionais são uns grandes ricaços, mas os negócios da terra passam por estas pessoas. Portanto, temos que ter uma percepção mais clara sobre todo este debate da terra, nomeadamente quem tem terra, quem não tem, como é que se usa e se determinados negócios de terra são lícitos ou não são lícitos, porque sistematicamente o governo faz ameaças periódicas de que vai retirar a posse da terra a quem a mantém ociosa, o que não cumpre com os prazos e os propósitos para os quais lhe foi alocada a terra. Mas na prática, isso não acontece. Não acontece porquê? Porque essas terras ociosas, na sua grande maioria, são detidas por pessoas ligadas ao Partido Frelimo. Por isso mesmo que agora, neste movimento descontrolado de reocupação de terras, as pessoas estão a dizer que estão a tirar a terra aos donos da Frelimo. A expressão não é minha, mas isto traduz um descontentamento popular. Porquê? Porque as pessoas dizem assim: então, eu negociei daquilo que me foi determinado por lei, que tinha que ceder as minhas terras de cultivo para vir um projeto de gás, para vir um projeto mineiro instalar-se na minha terra. Mas eu vejo que esses mesmos acordos foram precedidos anteriormente de uma tomada dessas terras por uma pessoa que nem sequer é da minha região, para esta pessoa se poder
beneficiar da transação comercial desse espaço de terra. Então, isto é um assunto muito importante porque tem a ver com questões sensíveis que afetam grande parte da população moçambicana. Claro que num passado recente foram tomadas medidas que me parecem bastante importantes, nomeadamente a distribuição por pessoas a pessoas das comunidades de títulos de posse, exatamente para darem ferramentas às pessoas para se defenderem dos poderosos que se apropriam das suas terras. É preciso também legislação convincente, embora aqui também é preciso um braço muito importante do Executivo, de projetos que mudem a face do desenvolvimento em Moçambique, porque os protestos começaram como um protesto eleitoral para desaguarem em protestos muito mais amplos que têm a ver com desenvolvimento, com pobreza, com esperança ou não esperança de melhores dias para as famílias e para as pessoas. E, portanto, tudo que o Parlamento possa fazer para restituir esses sonhos às pessoas será muito importante. Claro que isto não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem no próximo ano, mas o sonho é algo que ultrapassa as barreiras do tempo. As pessoas têm que acreditar alguma coisa, por isso que se costuma dizer, se roubam os sonhos às pessoas, as pessoas não têm nada para acreditar e, portanto, partem para outro tipo de confrontações, que são essas confrontações que estamos a assistir na rua. Eu não quero ser enfadonho e termino por aqui. É o seguinte: se houver uma investigação de caso de cada um dos episódios de confrontação de rua, de destruição de bens materiais, de ataque e assalto a projetos, a fábricas, há sempre por detrás uma causa, quer essa causa seja justa ou injusta, quer a informação seja correta ou incorreta, mas as pessoas partiram para a confrontação, para a destruição, porque há algo que não está claro para estas pessoas, porque houve uma ausência de debate e de explicação porque que esta fábrica veio parar aqui, porque que este projeto veio parar aqui, quais são os nossos benefícios, quem é que extrai os benefícios deste projeto e porque que nós continuamos mergulhados na mesma miséria de antes, mesmo depois de o projeto ter chegado às nossas terras. E caminhamos mesmo para a reta final da nossa conversa. Esta quarta-feira, Daniel Chapo toma posse como presidente da República, quinto presidente da República de Moçambique. O que é que se pode esperar desta tomada de posse diante de um cenário de contestações que já vai há 2 meses e meio e também numa altura em que não estão confirmadas presenças de estadistas, quer da região, quer também de outros países. Temos Angola, por exemplo, que já confirmou que quem vai representar o presidente, penso que é o ministro da Casa Civil. Portugal já confirmou também que quem vai representar o presidente é o ministro dos Negócios Estrangeiros, mas em termos concretos ainda não temos aqui uma figura presidencial de peso, ou melhor, nada que eu saiba sobre uma figura presidencial que já tenha confirmado a sua presença para a investidura esta quarta-feira. O que é que se pode esperar? Bem, eu penso que Moçambique está perante uma grande hostilidade internacional devido à questão das eleições e da forma como o governo geriu o período pós-eleitoral. Portanto, não se devem criar grandes expectativas em relação a esta cerimónia, que tem um grande simbolismo, mas também, e como referiste corretamente, que pode ser medida pelas presenças internacionais que acontecerão ou não acontecerão. Por exemplo,
eu acho que será um termómetro muito importante se Cyril Ramaphosa vier ou não vier. Significa, se Cyril Ramaphosa estiver presente em Moçambique, para mim, na minha interpretação, significa que estamos no bom caminho para a reconciliação. A sua presença significa um encorajamento a que as partes advindas, portanto, as partes em confronto, se reencontrem e que estabeleçam uma plataforma de entendimento. Se ele não vier, e eu não faço do presidente da África do Sul um super-homem, mas reconheço que o seu país é uma grande potência africana e é nosso vizinho, tem uma importância fundamental na comunidade dos países da África Austral. Isto será um sinónimo importante, como será um sinónimo importante presidentes como o Botsuana, como da Zâmbia, como do Malawi, que são três dos presidentes muito críticos em relação à atual situação em Moçambique. Mas a chave fundamental não é a representação internacional na tomada de posse, é a disposição ou a disponibilidade do presidente que vai tomar posse em encetar um diálogo sério e frutífero com o candidato Venâncio Mondlane, porque todos reconhecemos, eventualmente menos a Frelimo, que ele é uma peça-chave para se alcançar a paz a curto termo em Moçambique. E isso, sim, é um dos elementos, e Chapo poderá também tornar muito claro aquilo que ele já declarou anteriormente, quando foi o porta-voz do diálogo na semana passada, se não estou em erro, em que disse que estava aberto a que outros integrassem o diálogo. Claramente os outros são Venâncio Mondlane, e portanto que isto não sejam só palavras, mas se traduzam em atos, e em atos que assegurem a pacificação e uma nova era de paz e de desenvolvimento no nosso país. Uhum. E pode-se esperar um ato simbólico semelhante à investidura de Chapo por parte de Venâncio Mondlane, ou o ato simbólico é o que assistimos semana passada na Assembleia da República? Eu acho que Venâncio Mondlane, e ele tem mostrado que é mestre nestas questões de coreografia e simbolismos, ele tinha prometido uma investidura paralela antes que os seus detratores digam que ele é um falsário e que não cumpre as promessas. Ele já antecipou essas mesmas promessas, não só fez a declaração ainda no aeroporto, como depois penso que repetiu, acho que não chegou ao fim, mas repetiu a mesma declaração presidencial de autoproclamação como presidente no mercado do Estrela Vermelha. Poderemos assistir uma escalada de violência esta semana, esta quarta-feira sendo o último dia das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane? Depende muito de Venâncio Mondlane. Agora, aquilo que eu penso é que há sinais muito positivos que todas as partes estão a trabalhar para um diálogo frutífero. Portanto, as informações que eu tenho podem antecipar que não haverá uma escalada de violência, mas, como nós temos assistido no nosso país, aquilo que estamos a dizer agora pode ser completamente diferente daqui a uma hora. Só o facto de o passaporte de Venâncio Mondlane ter sido retido originou a que numa determinada localidade, a 40 km de Maputo, fossem instalados roadblocks, ou seja, bloqueios de estrada para protestar
contra o confisco do passaporte de Venâncio Mondlane. Portanto, se Venâncio Mondlane se constipar a tomar água gelada, isto pode provocar um protesto popular. Portanto, todas devemos evitar tudo que pode incentivar confrontações. Por exemplo, há pessoas que não estão satisfeitas que Venâncio Mondlane tenha regressado a Moçambique e não tenha recebido um par de algemas quando chegou ao aeroporto. Essas pessoas existem, essas pessoas continuam a ter poder e, portanto, podem tentar forçar o tal cenário de um par de algemas. Eu acho que essas pessoas são candidatos a pirómanos. Portanto, às pessoas que têm uma caixa de fósforos no bolso e querem a todo custo acender os fósforos que têm no bolso. Portanto, temos que ponderar e temos que ser sérios nas medidas que tomamos e nas decisões que tomamos para o bem, significa para a paz e para a concórdia entre os moçambicanos, ou para digamos, incendiarmos o país. E aquilo que nós não precisamos mesmo de todo é reincendiar o país. Mesmo para terminar, a Frelimo deixou o país numa pobreza extrema, sobretudo nos últimos 10 anos, segundo dados de várias pesquisas apresentadas, e o povo está cada vez mais fragilizado ou fragmentado. Daniel Chapo, qual é o trabalho que ele deve fazer para reunir os moçambicanos numa altura em que parece contestar-se também a legitimidade da sua eleição? Essa é uma boa questão, mas também uma questão muito difícil de responder. Por um lado, nós não podemos ser completamente redutores em relação ao estado do país. Não vivemos no deserto do Saara, nem no deserto do Kalahari. Não é por acaso que o presidente Nyusi, como se diz na gíria, anda por todo o país a inaugurar torneiras e depósitos de água e quadros de eletricidade. Mas eu acho que desde a independência nenhum outro chefe de Estado herdou ou vai herdar um país tão miserável e em condições tão deploráveis como atualmente. Não só decorrentes de uma degradação económica que este país enfrentou nos últimos 10 anos, muito por conta das dívidas ocultas, do boicote internacional que este país enfrentou e que a própria Frelimo e que o próprio presidente não conseguiu sequer explicar aos moçambicanos que as dívidas ocultas empobreceram este país, mas também por conta da atual conjuntura. Logo, o senhor Chapo, que não é um super-homem, vai ter que reunir eventualmente poderes sobrenaturais, poderes ocultos para, em primeiro lugar, transmitir esperança aos moçambicanos e, em segundo lugar, fazer coisas concretas num espaço muito curto de tempo. Os políticos costumam dizer que os 100 dias são fundamentais. Habitualmente os governos estabelecem programas especiais para os primeiros 100 dias de governação. O candidato Daniel Chapo vai ter que ter muita criatividade para impressionar os moçambicanos e, sobretudo, a chave é entender-se com Venâncio Mondlane. Se ele conseguir isso, estou certo que os primeiros 100 dias decorrerão muito melhor e decorrerão sem afastando o clima de confrontação em que vivemos neste momento.
Certo, muito obrigada, Fernando Lima, e assim termina a primeira edição do Moscast deste ano. Agradecemos a si pela presença, estivemos a conversa sobre o futuro da Assembleia da República e também perspectivamos a tomada de posse de Daniel Chapo, agendada para esta quarta-feira. Caro telespectador, obrigada pela preferência. O Moscast estará disponível nas nossas plataformas digitais, nomeadamente do Facebook e no YouTube do Jornal de Mozambique Times. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.